Vamos orar neste momento para ouvir a mensagem do Senhor. Pai, eu te louvo e que esta palavra encontre lugar em nosso coração. Fala conosco, Senhor. Precisamos, necessitamos ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. Aleluia. O texto, ele vai tratar sobre um agradecimento pelas ofertas dos filipenses. Paulo aqui, ele está escrevendo a uma igreja que ofertou na vida dos filipenses. Você vai ver isso a partir aqui do versículo 10. Onde ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. E aí no 12 ele vai dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto de ter fartura como de ter fome, tanto de ter abundância como de padecer necessidade. Versículo 13, que é um clássico, diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí ele vai encerrar mais para frente, quase, faltando ainda uns 4 versículos, com o versículo 19, dizendo: eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Primeiramente, que Paulo, ele vai descrever a vida cristã não como um mar de rosas. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei viver com uma fartura. E quando você tiver fartura, faça provisão para o tempo da escassez. Quando a gente tem fartura, não é para a gente esbanjar. Jesus multiplicou pães e peixes, e aí quando sobrou 12 cestos, ele falou assim: recolha para que não se perca. Quando você tiver fartura, não jogue no lixo. Quando você tiver fartura, faça uma provisão para o futuro, invista. Há quem diga que nós devemos investir 30% do nosso salário em coisas que vão ser rentáveis para nós no futuro. Então, se você tem 30% do seu salário, você guarda, você investe em alguns desses fundos aí que dão algum dinheiro, fundo imobiliário ou qualquer outra coisa que você possa entender melhor. Você pode ter uma empresa, você pode criar um chamado infoproduto, que é um produto digital. Quem sabe a nossa irmã Marlene ensinar, ligar a câmera da casa dela, do seu celular, e começar a ensinar como que pode ser uma boa profissional na área de tecidos, de bordagem. E aí ela sai daquele lugar onde ela recebe encomendas e ela começa a criar uma turma de alunas que vão pagar seus 500, seus R$1.000 para essa instrução em 10 aulas de como aprender a bordar melhor, qual tipo de máquina você pode usar. Imagine, Marlene, que maravilha, que empreendedorismo. Você agora, que é uma profissional de mais de 10 anos no ramo, agora você vai transformar isso em vídeos educativos e você vai colocar numa plataforma digital, e essa plataforma, enquanto você está dormindo, você está ganhando dinheiro, que as pessoas acordadas estão comprando o seu curso, e agora você já não vive mais só fazendo encomendas, mas você também vive com o dinheirinho caindo na conta. Se chama renda passiva. Ou seja, enquanto você está aqui, o dinheiro está caindo na conta. Quem é que não quer viver uma vida assim? Glória a Deus, amém? Aleluia, eu quero, Jesus. O que você tem, que você pode ensinar alguém, e o que você pode ensinar alguém que alguém pagaria para ter essa informação? É o mundo de hoje. Então, Paulo está dizendo o seguinte: na abundância eu vivo bem, porque Paulo era um fazedor de tendas. Então, quando eu tenho abundância, eu vou poupar. Quando eu tenho abundância, eu vou investir. E quando eu tenho abundância, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a semente certa para o tempo da colheita certa. Você pode semear algumas sementes que você vai colher daqui a 3 meses, porque aí
você vai ter um fruto acontecendo. Como você pode semear uma semente que você vai colher daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Você pode semear a compra de um apartamento que você só vai colher daqui a 3 anos. Ou seja, você compra na planta, quando chega depois de 3 anos, você vende o apartamento e ganha não só o que você investiu, mas o lucro disso. Que apartamento na planta é um preço, apartamento feito é outro preço. Você está me entendendo? Então é uma semente para daqui a 3 anos você colher. Tem gente querendo plantar uma semente que só colhe em 3 anos e quer colher em 3 dias. Você não vai colher. Você precisa saber trabalhar na abundância. E ele está dizendo, eu sei estar na abundância, eu sei multiplicar o dinheiro na abundância, mas eu também sei trabalhar na escassez. Quando ele fala na escassez, ele não está falando de miséria, ele está dizendo, eu sei transformar o pouco recurso que eu tenho em um recurso que eu não vou passar necessidade. Eu sei lidar com a crise, eu sei no momento de fechar os ralos. A gente geralmente fala fechar as torneiras, não. As torneiras você tem que abrir. As torneiras é justamente de onde você recebe. Quando você abre uma torneira, vem água, você está recebendo água da caixa, ou água da rua. Então quando você abre torneira, você está dizendo, poxa, eu não só faço esse tipo de trabalho, mas eu tenho esse trabalho, eu tenho um freelance aqui, eu também faço aquilo ali, eu também faço aquilo outro. São várias torneiras que você está abrindo. Agora o que você precisa aprender é fechar os ralos, que é por onde escoa aquela água, que às vezes é um desperdício, às vezes é você fazer uma revisão na sua casa, na parte elétrica, às vezes você trocar os eletrodomésticos, que às vezes gastam mais, por aqueles eletrodomésticos tipo A, que gasta menos. Ou seja, quando você sabe lidar com a escassez, com a falta, você está sendo um mordomo daquilo que você tem. Há quem diga o seguinte, que numa crise, alguns choram e outros fazem lenço e vendem lenço para os que estão chorando. Não é verdade? Qual tipo de público você é? Aquele que chora ou aquele que tem uma ideia na crise? Ou aquele que faz lenço para quem está chorando? E é bem assim, e foi isso que aconteceu na pandemia. Na escassez, pessoas se reinventaram. CLT deixou de CLT e começou a ser empreendedor. Gente pegou o recurso que tinha no banco e transformou isso numa empresa. E aí sim, surgiu um novo empresário, surgiu uma nova forma de fazer negócio. Pessoas que não tinham contas, começou a abrir contas. Pessoas que não sabiam mexer com o digital, foi logo para o digital. Abriu seu Instagram, abriu o seu Facebook, fez um canal no YouTube, monetizou, que é quando você começa a ter bastante gente curtindo, isso vai monetizando, você vai ganhando em dólar, né? E vai transformando isso em real. E aí você vai ganhando só pelas visualizações das pessoas. E esse é um novo mundo. Eu tenho que aprender a lidar com a escassez. Paulo está dizendo, sim, eu sei viver nessa realidade. Eu sou instruído em todas as coisas. E é nisso que Deus está dizendo sobre o nosso Deus, segundo as suas riquezas. Será que nós sabemos quais são as riquezas de Deus? E aqui ele está dizendo, o meu Deus. Ele está falando de alguém que ele convive. Ele está falando de alguém que é pessoal, o meu Deus, a quem eu convivo, quem eu vivo, oro todos os dias, falo com Ele, independente se eu não o vejo, se eu não o sinto, Ele está comigo, habita dentro de mim. É aquilo que Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e no final de tudo isso, Ele vai se levantar. Aleluia, glória a Deus. E Jó ainda vai colocar o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia pela boca do profeta, eu te conhecia pela boca pelo aquilo que o escriba escreveu, por aquele que falava a mensagem, mas agora, depois que eu passei essa luta, os meus olhos, meus próprios olhos te veem. Ou seja, você só conhece realmente Deus depois que você passa por um grande momento de livramento, de cura, de transformação, ou de provisão, onde Deus se revela o Deus que é. A palavra eu sou,
ela tem como significado: eu me torno aquilo que você precisa. Então, Deus pode ser cura na vida da Cida, Deus pode ser provisão na vida da missionária Marília, Deus pode ser pai na vida do João. Deus, ele se revela para cada um conforme a necessidade de cada um. Por isso que ele vai dizer, o meu Deus, ou seja, eu tenho uma relação com ele. Se você não tem essa relação com esse Deus, você não conhece o caráter dele. Você só vai querer o que ele tem, mas você não vai conhecê-lo. Assim como muitas pessoas não conhecem a gente, e às vezes só quer o que temos. Ou algumas pessoas só se relacionam com aquilo que o outro tem, mas não se relacionam com quem a pessoa é. Se você quiser provisão, você precisa se relacionar com o Deus, dono da provisão, dono do ouro e da prata. O meu Deus, segunda coisa que ele vai dizer, segundo as suas riquezas, há várias riquezas de Deus, há várias formas de Deus abrir as portas, há várias maneiras de Deus fazer acontecer. Às vezes você vai ter que criar uma rede de amigos, e essa rede de amigos vai te levar ao recurso, porque às vezes se você não conhece ninguém, você está ao contrário daquela situação da mulher viúva. Lembra daquela mulher viúva que chegou para o profeta e falou assim, olha, vão levar os meus filhos presos, porque eu não paguei a dívida, porque meu marido, que era teu servo, morreu, e tem uma dívida, eles vão levar o meu filho. Não ficava no Serasa, não ficava no SPC, eles levavam os filhos, para os filhos serem escravos, e quando você pagasse a dívida, eles libertavam o seu filho. Imagine eu, com Vinícius e Luca, e levando Vinícius e Luca escravo, e eu ter que agora pagar essa dívida para ter o meu filho de volta. Era desse jeito. E o que foi que o profeta falou? O que é que você tem em casa? Ela disse, eu só tenho um azeite, um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. E às vezes nós estamos, eu falei isso aqui uma vez numa pregação, às vezes nós desprezamos o pouco que nós temos. Quando que Jesus foi multiplicar pães e peixe, os próprios discípulos que não ajudaram com nada, falou assim, mas tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de uma multidão? Ou seja, a pessoa já não contribui e ainda desdém do que tem. Ainda acha pouco do que tem. Então nós estamos aprendendo a valorizar a porção que nós temos. Valorize o pouco que você tem. Valorize o que você tem nas suas mãos. Porque é o que você tem nas suas mãos que Deus vai fazer multiplicação. Amém. Aleluia. Se a gente fica sempre dizendo, mas eu preciso ter, mas se eu tivesse aquela oportunidade, mas se eu tivesse essa porta aberta, mas se você estará sempre na condicional, se é uma possibilidade, não é uma realidade. Qual é a realidade da sua vida hoje? O que você tem em casa? O que você tem enquanto salário? É a partir disso que Deus vai fazer você crescer e acontecer. E aqui que o profeta vai dizer para essa mulher, vai para casa, chega na sua vizinhança e busca todas aquelas vizinhas que tem Tupperware, ou não? Todas aquelas vizinhas que tem vasilha, todos que tem vasilha. Enquanto ela conhecia gente que tinha vasilha, ela pegou. Sabe o que é isso? Network. Enquanto você conhece pessoas, você tem possibilidades, você tem ligação. Você pode chegar além onde você não conseguiu chegar, porque aquela outra pessoa chegou a mais além do que você. Quem não tem relacionamento, quem não tem amizades, quem não tem ligação com pessoas, elas não têm possibilidades de ir além. Qual é a network que você pode criar para um projeto na sua vida? Aquilo que você pode oferecer e o que a outra pessoa também pode oferecer nesse projeto. E vocês dois irem mais além, porque juntos somos mais fortes. Já viu essa palavra? Ou seja, vasilhas é network. Vasilhas são possibilidades. Vasilhas são alianças. A Bíblia diz que diga comigo, quando as vasilhas acabaram, o azeite acabou. Você está entendendo? Quanto mais limitado você for, menos você vai avançar. Quanto mais abrangente você for, mais você vai avançar. Segundo a sua riqueza. Ou seja, Deus suprirá conforme as suas riquezas, mas eu preciso estar instruído, eu preciso saber aonde que Deus está
está soprando, onde que o vento está soprando, onde que as águas estão chegando. Aleluia! Faça uma releitura da sua profissão, faça uma releitura do seu trabalho, faça uma releitura daquilo que você diz que é um custo-benefício, e às vezes não é um custo-benefício, às vezes é uma dívida de consumo, você está endividando-se e consumindo. A dívida que te alavanca, a dívida que te leva além, é aquela dívida ou aquele compromisso financeiro, que você vai multiplicar esse recurso. Uma pessoa que, vou dar um exemplo comum para nós, uma pessoa que ela trabalha com táxi ou Uber, o que vai acontecer? Ela pode comprar este carro e ela pode trabalhar fora, ela ganha não só o dinheiro da parcela, mas ela também sustenta a sua família. Nós temos famílias e o que tem isso? Às vezes você pode comprar um maquinário e aquilo pode sair caro, aparentemente, mas o que você vai produzir com aquilo, você em pouco tempo vai pagar aquele maquinário e ainda vai depois viver do lucro. Então Deus tem vários caminhos para te abençoar, várias formas, segundo as suas riquezas. E às vezes a gente está esperando aquilo cair do céu, nós estamos esperando o maná vir, mas irmãos, você sabia que o maná era tipo de um floco que eles tinham que pegar, eles tinham que manipular o maná, eles tinham que transformar aquilo em bolo, ou roscas, ou algum tipo de biscoito, ou algum tipo de pão. Não caía aquele monte de pão do céu feito quentinho, passando pela atmosfera, não. Eles tinham que manipular a farinha e fazer o que eles queriam comer. Às vezes Deus vai nos dar meios, mas é você quem vai transformar este meio em matéria, em trazer à luz as coisas. Por isso que nós precisamos olhar o texto quando ele diz: esse Deus suprirá todas as minhas necessidades. Todas. E eu vou te falar, diga comigo assim: o recurso acompanha a visão. Qual é a visão que você tem da sua vida? Qual é a visão que você tem para você de crescimento? Qual é a visão? Conforme a sua visão é o recurso que Deus vai mandar. Todas as necessidades. Você sabia que uma pessoa pode ter uma necessidade de ter um avião? Sim. Pastor, um avião, isso é supérfluo. Isso não é necessidade. Necessidade para mim é arroz e feijão. É conforme a visão. Se o ministério daquela pessoa, ou se a empresa daquela pessoa precisa de um avião, para ele não depender do sistema de transporte comum, então Deus enviará um avião para aquela pessoa. E esse avião, ele vai ser por meios em que a lucratividade vai trazer isso, as alianças vão trazer isso. Qual será a visão que você tem para a sua vida? Você tem rascunhado isso? Você tem pensado nisso? Você tem recortado isso, colocado em um papel e colocado em oração? Você tem imaginado isso? Você tem visualizado isso? É importante que você entenda que as necessidades, elas precisam realmente ser uma necessidade para você. Quando Jesus ele chega para o cego em Jericó, ele diz: o que queres que eu te faça? Mas estava na cara que aquele homem era cego. Aquele homem foi trazido pelos outros. Sabe por quê? Porque ele quer saber se você sabe qual é a sua real necessidade. Às vezes você está pedindo algo para Deus, que você não vai conquistar isso em oração. Você vai conquistar isso com trabalho, um pouco mais de esforço, acordar um pouco cedo e fazer a vida acontecer. Às vezes sim, você vai precisar da ajuda de Deus de uma forma sobrenatural. Mas entenda uma coisa, que as minhas necessidades, elas precisam ser reais, e não um capricho. Não porque eu demorei em fazer, não porque eu tive preguiça em fazer, e agora eu gerei uma necessidade, por quê? Por causa da minha preguiça. Eu gerei uma necessidade por causa da minha negligência. Eu gerei uma necessidade porque eu não quero fazer as coisas acontecer, eu quero que as coisas cheguem na minha mão. Eu gerei uma necessidade porque eu tinha uma oportunidade, e naquela oportunidade eu não corri atrás. E aí sim, aí Deus vai agir por misericórdia e não por graça. Por isso que ele vai dizer: segundo todas as minhas
necessidades. Todas as suas necessidades. Não importa o que você precise, são todas as suas necessidades. Irmãos, eu estava falando com a irmã Luísa, que essa semana eu disse: Deus, eu preciso trocar os pneus de trás do carro. E nós temos trabalhado. Janaíne tem colocado lá a polpa para vender e tem estado com as pessoas que ela tem contato para vender as polpas. Eu sou um terapeuta, então eu atendo em terapia pessoas, entendeu? Então quer dizer, nós não estamos aqui abrindo e fechando essa porta, cantando e louvando ao Senhor de cara para cima. Nós estamos fazendo algo, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo. Algumas vezes a Jana pega as roupas que os meninos têm, que já não servem mais, e que na época da abundância nós tínhamos roupas de marcas, e ganhávamos roupas de marcas de uma igreja grande, quando a gente fazia aniversário e tudo mais. Então essas roupas que ela tem guardado, ela vai nesses grandes outlets que tem aqui na cidade, que são muito bons. Cresci, né, cresci e perdi. Ela vai lá e ela consegue trocar por outras roupas que servem no bebê, que são roupas boas também. Sei teriam abundância, sei também teriam escassez. Você está entendendo? Os irmãos estão entendendo como é que é o negócio? E teve uma época que eu troquei os pneus da frente. Falei, vou agora deixar um pouquinho, depois eu vou trocar os pneus de trás. O ideal é trocar tudo. E aí, quando foi essa semana, eu orei ao Senhor: Deus, eu preciso trocar os pneus de trás. Fala sobre a segurança da minha família. Eu preciso desse carro para vir à igreja. Eu preciso desse carro para levar os meninos à escola. Eu preciso desse carro. E o que aconteceu? Logo de manhã, né, uma pessoa, amiga minha, mandou um recurso que eu consegui trocar os pneus do carro. Existem coisas que o meu trabalho vai fazer, a minha terapia vai trazer o pão, o arroz, o feijão, o alimento, mas existem coisas que, se você precisar, todas as suas necessidades Deus vai suprir. Aleluia! Ele supre as tuas necessidades com o teu trabalho, e Ele supre as tuas necessidades mandando aquilo para você. Ele pode suprir as tuas necessidades fazendo vir um recurso que você não esperava mais. Ele pode trazer as suas necessidades através de um grande desconto que você tem na compra de algo. Ele pode suprir as suas necessidades fazendo com que roupas usadas possam ser trocadas por outras roupas que são usadas, mas que são roupas boas e que dá para usar. E qual o problema com isso? Às vezes a gente só quer que Deus supra as nossas necessidades, abrindo o céu e trazendo coisas novas, na etiqueta, novinho. Nem sempre vai ser assim. Os irmãos estão comigo, amém? Os irmãos estão entendendo isso? Então nós precisamos olhar ao nosso redor e saber onde é que tem uma porta aberta de Deus ali. Onde que Deus está querendo suprir? O que Deus está querendo fazer? Existem coisas que Deus vai precisar de um tempo a mais para lidar com essa network de Deus, essa rede de pessoas de Deus, para que até chegar a você, vai sim demorar uma semana, um mês, 2 meses, mas vai chegar, e quando chegar será necessário, será um tempo necessário. É lindo o que Deus tem feito. E se eu for falar aqui todas as coisas que Deus tem suprido as nossas necessidades, você vai dizer: meu Deus, pastor, como pode? Pode, porque é assim. De coisas que você pensa, de coisas que você tem vontades, né? A gente não pode, num tempo de ralos fechados, andar esbanjando por aí. Não dá. Ainda mais eu que tenho uma família grande. Então semana passada eu disse: ai Deus, eu passei por uma churrascaria, eu falei assim: ai Deus, eu queria tanto comer um churrasco essa semana. E você sabe que a minha cunhada me ligou e veio passar 3 dias aqui em casa, e aí mandou uma foto e disse assim: ó, estou levando um balde de carne, nós vamos fazer churras. E foi 2 dias a gente fazendo churrasco. Que é uma coisa que eu não fotografo, que saio postando em redes sociais, porque as pessoas vão achar que a gente está se arregalando por aí. E às vezes não sabem, que às vezes é uma pessoa que vem, às vezes é um outro que ajuda, é um outro que faz.
E aí quando você olha para aquilo, você não tem que sentir vergonha, ou você não tem que sentir humilhado, ou você não tem que sentir sentimento de miséria ou de angústia. Ah, Deus, por que eu estou vivendo isso? Não, você tem que olhar e dizer: Pai, eu te dou graça, porque eu pensei, uma coisa tão comum para alguns, eu pensei, mas o Senhor é aquele que se importa até com o que você quer comer. Aleluia, aleluia. Eu louvo esse Deus, porque eu sei que esse Deus é maravilhoso. Quando eu tinha meus 28 anos, eu sempre tive desejo de voar de avião. Eu já tinha andado de barco, eu já tinha andado de bicicleta, de moto, eu já tinha andado de carro, de ônibus, mas eu não tinha ainda viajado de avião. E quando eu casei, no ano que eu casei, eu fui chamado para ir a Guarapari. Olha só, ir a Guarapari há 20 anos atrás, pregar numa igreja. Não sabia eu que um dia eu estaria pastoreando naquele lugar. Pregar nessa igreja, porque o pastor Amarildo foi convidado, mas ele não pôde ir. Olha que coisa, depois eu vim estar com o pastor Amarildo 20 anos depois, e ali eu fui chamado para essa conferência. Eu tinha um desejo de voar de avião, e aí o pastor comprou uma passagem barata, na promoção de última hora, porque mudou a rota. Eu andei em 4 aeronaves, fazendo ponte aérea. Então, eu fui de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Guarapari, depois de Guarapari para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, 4 aeronaves. Ou seja, para todos os anos em que eu desejei voar de avião, Deus me fez andar em 4 aeronaves. Que não é uma coisa muito boa você ficar em saguão de aeroporto esperando, fazendo ponte aérea, mas Deus que supre todas as minhas necessidades. Pastor, o senhor está falando de necessidades físicas, de necessidades materiais, mas eu quero falar a você, necessidades emocionais. Deus pode te dar amigos que você nunca teve. Deus pode te dar uma mãe que você nunca teve, mesmo que você não foi gerado por aquela mulher. Deus pode te dar um pai que você não... a Bíblia diz, se a tua mãe ou teu pai te abandonar, contudo eu não te abandono, eu sou teu pai, eu sou teu Deus. Aleluia. Isso é tremendo. Suprirá todas as necessidades em glória. E aqui eu encerro dizendo que em glória, em Cristo Jesus, é que as minhas necessidades não serão supridas por politicagem. Não fique como aqueles da fé de antena. O que é fé de antena? Antena é assim, as ondas dos rádios estão aqui, você não vê, mas a antena pega essa onda e joga para o aparelho e você tem o rádio. Tem gente que às vezes fica no meio de uma rodinha e fala assim, eu queria tanto aquilo ali, eu queria tanto aquilo lá, Aí quem tem condição pega aquilo, fica com dó e fala, olha, Deus tocou em meu coração de te abençoar com isso. Mas não, foi você que provocou esse negócio. Uma coisa é você compartilhar com alguém de muita assim, chegado, né? Outra coisa é você chegar no meio de pessoas que você vê a roupa daquela pessoa, o que ela possui, o que ela já falou de si mesma. Você fala assim, aqui às vezes eu vou conseguir. É chamado lá no seminário de balançar o coqueiro, ver se cai alguma coisa. Não. Quantas vezes eu estive com pessoas que tinham condições financeiras, e elas estavam precisando de milhões de reais, e eu precisando de 150 reais. E eu orar, e Deus mandar os milhões para aquela pessoa, e eu ainda continuar precisando dos meus 150 reais, porque eu não me vi no direito de pegar aquela amizade, ou aquela relação que eu tinha com aquelas pessoas, e me fazer disso. É Cristo quem supre, é Ele quem conhece as suas necessidades, é Ele quem vê, e será muito maior testemunho em saber que você não teve que fazer nada para aquilo acontecer, que Deus moveu situações para aquilo acontecer. A glória será maior dele, a glória será dele. Ele diz lá em Malaquias 3:10, quando ele fala assim, faça, oferte, dizime, e então você vai provocar o céu. Se eu não abrir, faça prova de mim. Olha o que ele falou,
Faça prova de mim, se eu não vou abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas. Quando você traz o alimento, quando você oferta, você está fazendo prova do Senhor. Você está dizendo: Deus, o Senhor sabe quanto me custa fazer isso aqui, mas eu não faço com contrição, eu não faço constrangido, eu faço por amor, mas o Senhor sabe que isso me custa. E você diz: sim, filho, por isso os meus planos são maiores do que os seus. E a minha medida é sacudida, é recalcada e é transbordante na sua vida. Que você vai ter que chamar pessoas para te ajudar a carregar. Você vai ter que dividir. Você vai ter que dividir, eu não gosto dessa palavra, no reino de Deus não. Você vai ter que compartilhar com as pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é Cristo quem nos ouve. Ele quem supra as nossas necessidades. Creia nisso, no nome de Jesus. Amém?